Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor? Livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. Amém? Com misericórdia. Sempre tem misericórdia baixinho. Glória a Deus. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ter passado na prova, presta atenção nisso aqui. Olha essa partezinha aqui. Porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos do que Ele criou. Só até aqui. Glória a Deus. Deus amado, queremos já, Senhor, engrandecer e louvar o Teu santo e poderoso nome, agradecer pela Sua poderosa presença, Senhor, nesse lugar, na nossa vida, na nossa casa, no meio da nossa família. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, porque temos certeza que grandes e muitos livramentos nós temos tido, Senhor. Muitos não vemos, mas temos certeza, Senhor, que o Senhor tem providenciado cada um deles, Pai. Nos ajuda, nos orienta, nos fortalece. Essa semana, de repente, tivemos algumas situações complicadas, ficamos abalados, Senhor, entristecidos, mas temos certeza que Teu Espírito Santo, no momento certo, Senhor, nos libertou, nos transformou e nos fortaleceu, Pai. E por isso, Deus, hoje nós estamos aqui, estamos de pé, para Te adorar, Senhor, e agradecer pelo Teu cuidado especial por cada um de nós, Pai. Não permita, Deus, que saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, que sejamos fortalecidos e transformados pelo Teu Espírito Santo, que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro à necessidade de cada coração, Deus, que se diminua cada um de nós, e que Teu Espírito Santo cresça nesse lugar, Senhor, porque a casa é Tua, nós somos Teus, somos ovelhas do Teu rebanho, e precisamos, Pai, dos Teus cuidados, Senhor. Nos alerta, nos instrui, afasta de nós todas as companhias ou palavras de pessoas que vêm a nos fragilizar, a nos guiar por caminhos por onde não devemos andar ou estar, Senhor. Nos fortalece, Deus. Nos ajuda, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. O povo que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Saia da prova aprovado. Aleluia. O que nós lemos aqui? Que Deus nos coloca na prova, não é? Deus não tenta ninguém. E a gente já sabe disso, porque lembra da pregação que nós fizemos? Você é provado, Deus te prova para quê? Para tirar o melhor de você. Por isso Ele te bota na prova. Já percebeu que sempre quando você está na prova, você sai diferente, você sai melhor, sai mais fortalecido?
E na tentação? Na tentação tu só derrota. Porque só de você falar tentação, tu já imagina que é algo ruim para te prejudicar, para te atrapalhar, ou para te fazer parar, de repente para fazer voltar ao passado. Mostra até como coisa boa. Botei 3 tópicos aqui. A prova traz resistência. Entre na provação glorificando ao Senhor, porque no meio dela Ele vai te livrar. Quando a gente entra na prova, já glorificando o nome do Senhor, o nome de Deus, chamando Jesus para dentro da prova, é muito provável de que você até encurte o teu tempo de prova. Aleluia. Amém? Porque Deus não quer ficar muito tempo contigo dentro daquela prova. Você já chamou ele no começo. Ele vai entrar contigo. Já no entendimento de Deus, mostra o quê? Que você está confiante de que está entrando numa prova para ser aprovado. Onde está isso na Bíblia, pastor? Daniel. Na fornalha. O que ele falou com o rei? O rei falou: será que esse Deus que você serve vai te livrar? Ele falou: vai. Se ele quiser, ele vai livrar a gente daqui. Se ele não quiser, nós não vamos mesmo assim adorar o teu Deus. Porque o nosso Deus vai estar com a gente lá na prova, no meio da prova. Aleluia. Porque a confiança é tão grande, se ele está permitindo que você entrou, tu não está sozinho. Aleluia. Ele está com você. Glória a Deus. Porque ele sabe como nós somos frágeis. Não dá determinados momentos e provas para a gente entrar sozinho. Porque ele sabe que nós vamos balançar, vamos fraquejar. Ah, que nada, pastor, não vamos fraquejar nada, nós somos fortes, é mesmo. É. Lembra dos discípulos atravessando o rio? Era um mar que era muito grande, né? Lá na Galileia. E aí veio aquele vento forte, né? Aquele vento contrário, vento tempestuoso. Glória a Deus. E aí o discípulo, no meio da prova, eles encararam, pronto. Claro que não. Hã? O que eles fizeram? Tadinho, Jesus descansando lá, dormindo em cima de uma almofada, tirando um cochilo. Os caras entraram num desespero. Olha aí, o que foi, pastor? Como é que é? Olha lá. Imagina umas ondas de 6 metros de altura, né? Baixa. Vento. Sucesso. Aí tiveram que ouvir o quê? Uma correção, né? Tem que sair aprovado, não tem? Eu duvido que acontecesse, se acontecesse outra tempestade daquela, eles iam agir da mesma forma, porque Jesus falou para eles: meu Deus, como é que vocês ainda estão assim? Vocês ainda não aprenderam? Por que a fé de vocês é tão pequena? Ô, papai. Tinha que ouvir isso, não tinha? Mas Jesus estava onde? Dentro da prova com eles. Aleluia. Sabe o que mostra para mim e para você? Jesus está no barco. Aleluia. Glória a Deus. Ele não está fora do barco. Ele está no barco junto comigo e com você. Nós estamos passando, estamos passando. Ah, pastor, mas eu reclamo, tá bom. Reclama, mas logo em seguida começa a exercitar a tua fé e a tua certeza de que Deus está contigo. Eu acredito que Daniel também, de repente, deu uma reclamada que ninguém ouviu. Mas logo em seguida, quando o rei provocou, ele teve que responder. Ele falou: não adianta, porque se o Deus que a gente serve, ele vai nos livrar lá dentro da fornalha. Se ele não livrar, nós não vamos adorar o teu Deus. Aleluia. É isso que a gente tem que falar para o inimigo. Não adianta você me provocar, porque se Deus quiser, ele vai resolver o problema. Se ele não quiser e eu continuar com esse problema, eu vou ficar tranquilo, mas eu não vou fazer o que você quer. Aleluia. Glória a Deus. Mas se você não fizer isso aqui, tu não vai dar jeito nessa situação. Aí tu olha, não é de Deus, não vou fazer, irmão. Não vou fazer. Ah, eu tenho meu carro deu um problema aqui. Olha, tem um amigo que tem umas peças lá, que ele compra dos amigos dele. Qual é os amigos dele? Aqueles que andam de fuzil, de pistola. Está comprando aonde?
Não, mas ele tem uma peça barata lá. Eu te garanto uma coisa, é botar no carro e o carro começar a dar problema, mais problema ainda. Por quê? Ah, a peça custa 300, o cara vendeu por 150. Caramba, descontão. Meu carro está dando um problema atrás do outro aí. Mas sabe o que eu estou fazendo? Ih, pastor, comprou uma peça roubada. Claro que não, eu sou maluco. Eu vivo o que eu prego. Aleluia. Comprei peça, vou trocando. Fui trocando, toda zelada. Tá esquentando ainda? Troca a bomba. Tá esquentando ainda? Troca a válvula. Tá esquentando ainda? Vai trocando, irmão. Vai trocando, você só uma hora o capeta vai parar de esquentar. Porque ele vai ver que não tem jeito. Não vou comprar nada errado. Vai gastando. E Deus vai ajudando, que ele vai providenciando, vai te dando uma luz da sequência. Melhor do que o eletricista e o mecânico. Troca isso, troca isso, troca isso. Uma hora vai parar, irmão. Amém, Jesus. Então a gente tem que ter essa visão, o entendimento. Deus está contigo dentro da prova, tu não está sozinho, não. Você vai na coisa do banheiro, chora, esperneia, se tranca lá, mas na hora que tu sair, tu fala, meu Deus está comigo. Estava lá dentro do banheiro, chorando. Glória a Deus. Aleluia. Estava chorando dentro do banheiro. Mas ele viu. Eu não murmurei, eu não saí de lá dizendo que estava melhor se eu tivesse feito de outra forma. Eu saí de lá acreditando que ele vai dar a solução para o problema. Entre na prova glorificando o nome do Senhor, porque no meio dela ele vai te livrar. Não livrou Daniel? 2 vezes. Segundo, o tempo de prova traz o quê? Perseverança. Aleluia. Porque às vezes a gente acha que tem que passar numa provinha. Eu queria tanto que essa prova tivesse só 3 questões. Aí vai fazer igual o filho da PRF com 150 questões. 6 horas de prova. Olha que prova. Essa até que foi pouca, né? E às vezes a gente, como crente, encara a prova de 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? Fazendo prova durante anos. Mas ela gera o que em mim e você? Quando você sai de uma prova, quando você sai de uma prova pequena, aí tropecei, arranquei a cabeça do dedo, arranquei a unha. Tropecei, arranquei a unha. Caramba, que prova é essa, hein? Não tinha nem pedra aqui, eu tropecei e arranquei a unha. Vai ficar ali 1 mês, né? Tratando daquela unha, não pode botar um sapato, tem que ficar de chinelo. Né? Fui atravessar a rua, minha perna bateu no buraco, quebrei a perna. Já não vai ficar só 1 mês igual botando remedinho, né? Já vai ter que botar uma tala, já vai ficar, né? Com a perna meio dura, andando, com aquele bagulho lá, não sabe se vai ficar. Às vezes chega lá o médico falando, não vou tirar agora não, só mês que vem. Aí dá vontade de tu pegar a serra, cortar aquilo, arrancar fora, tu já tá achando que tá bom. É a mesma coisa que acontece com a gente. Às vezes a gente está na prova, a coisa começa a andar, começa a abrir, as nuvens escuras começam a clarear, se dissipar, a gente acha que já está tudo bem, posso começar a fazer tudo de novo que eu estava fazendo antes. Aí começa o problema de novo. Deus trabalha às vezes, quer ver um negócio que Deus trabalha que é impressionante para você voltar rápido. A gente volta rápido, se tu não estiver atento, tu volta rápido. Por isso que eu peguei e vendi um monte de troço meu. Eu me lembro, eu tinha uma vaidade. Quando eu era no mundo. Eu gostava muito de troço de ouro. Eu acho que o capeta gostava muito de ouro, que ele andava comigo. Era cordão, pulseira, bracelete, parecia um bicheiro. Aí botava um cordãozão no pescoço com a medalha do cavalo. Não gritou, calma, irmão. Não acusa ele não, o Nelson. Não era eu, irmão, não era ele não. O vermelhinho, tadinho lá. A igreja pequena é ruim por causa disso, né? A irmã grita logo, condenou logo o marido. Aí eu botava, o cara ficou vermelho, mas uma comida malagueta lá. Eu botava aquilo, gostava, achava bonito. Não andava papagaiado.
moda não. Mas botava um cordão bacana, um bracelete, botava pulseira. Eu não tô uma vaidade. Não, o bracelete tem que ser feito à mão com fecho Cartier. Olha que decotarice. Olha só que coisa de... Aí, como se aquilo fosse me levar a algum lugar. Duro pra caramba. Se fosse um cara cheio de dinheiro, né? Mas só tinha estampa. Quando eu me converti, passou um tempo, acho que um ano, eu comecei a não me sentir mais bem. Você quer ver? Eu fiz um teste comigo há pouco tempo. Eu comprei um relógio. Quando viajei, eu comprei 4 relógios. Vendi 3 e fiquei com 1. Dificilmente eu uso aquele relógio. Por quê? Porque eu acho ostentação demais. Eu acho bobeira eu botar aquele relógio e ficar com aquele... Mas eu já vi crente pegando pose para tirar foto. Para mostrar o relógio. Para mostrar o Invicta. Desse tamanho, parece o relógio da Central. O meu não é desse tamanho não, o meu é pequeno. Mas o dele parecia o da Central, aquele grandão, não assim? Falei, meu Deus, se eu botar uma relógio daquele no pulso, eu vou dar meio torto. Mas, você vê, a vaidade, o que é que eu fiz? Pergunta a minha esposa. A igreja estava fazendo obra lá na época, eu peguei cordão, pulseira, botei tudo, até uma pulseira dela foi no bolso também. Eu achei junto na gaveta, dançou. Foi tudo junto lá. Foi tudo, juntei tudo e mandei. Cheguei num amigo meu no centro da cidade, falei, Marco, quanto é que tu me dá nisso aí? Ele olhou e ficou abismado, ele falou, tu vai vender isso tudo? Eu falei, vou. Por que tu não vai usar mais não? Eu falei, não vou usar mais. Que isso, Alex? Não vou te pagar isso aqui como peso de ouro, porque tem esse bracelete aqui, que é trabalhado à mão, isso aqui é caro. Eu falei, eu sei, pô. Mas pra mim já não tem valor mais nenhum. Tinha muito valor. Mas não tem mais, cara. O que você pode fazer por mim é me ajuda, porque eu vou entregar esse negócio aí de oferta. Aí pesou lá, deu um valor, não foi pouco, porque o pastor tomou até um susto quando eu botei o cheque no bolso dele. Cheguei com o cheque, botei no bolso, fui para a igreja, no culto, chamei o pastor no corredor, não falei nada para ninguém, chamei no corredor, ninguém sabe até hoje o valor que foi, nem quem foi que deu, nem nada. Porque eu falei com ele, não quero que fale com ninguém. Chamei no corredor, falei, pastor, vem cá, que ele falou um negócio com o senhor. Aí ele veio perto de mim, ele estava com a camisa, eu peguei o cheque e fiz no bolso dele assim. Aí falei, Jesus mandou entregar isso para o senhor. Aí ele, muito sério como ele era, né, pastor Manuel, pegou o cheque assim, abriu. Que isso? Tu ganhou alguma coisa? Eu não sei. Eu falei, não. Eu vendi os negócios que eu tinha lá de ouro, não quero mais isso não. Tu não vai usar mais não? Eu falei, não vou nunca mais nem comprar. Eu botou no bolso. Por que eu fiz isso? O versículo diz o quê? Fuja da aparência do mal. Se eu ficasse com aquilo na minha casa dentro da gaveta, tu acredita ou não que ia chegar uma hora que eu ia querer usar? Não, o ladrão ia levar tudo. Ou o ladrão ia levar. Se bem que ele teve lá, não levou. Eu comprei um cordão para mim não. Na época eu paguei 900 conto no cordão. Já tem, quando foi roubado lá em casa, já tem uns 10 anos, 11, 15 anos, sei lá. Já tem um montão de anos. O cordão tá, mas eu acho que o cara olhou e falou, no lugar desse aqui, no lugar desse, um rio desse em frente, mas só na sua, em frente ao rio, né? O rio, pô, lindo. Esse cordão aqui em cima, isso aqui é bijuteria, pô. Isso aqui eu não vou nem levar. Quando eu cheguei no banheiro, que eu vi o cordão em cima da prateleira, eu falei, esse cara é muito trouxa, não conhece nada mesmo não. Deixou o cordão lá em cima da prateleira onde estava. E a aliança também que estava na gaveta guardada, que ele não levou, o pai da aliança. Talvez tivesse levado, talvez não. Mas eu não podia deixar aquilo lá, por quê? Porque aquilo ia, toda vez que eu olhasse aquilo, ia me lembrar o meu tempo da vaidade, e ia chegar uma hora que eu ia na casa de um amigo meu, de repente, num festão, dizia, pô, mas lá eu posso usar, porque eu só tenho com dinheiro, ninguém vai nem olhar para isso, vou botar de novo aqui minhas pulseiras, meu cordão. Para quê? Está entendendo? Para a gente sair, como a gente tem que agir, a gente tem que estar o tempo todo lutando contra o mal. Mas às vezes não é batalhando não, é tomando algumas atitudes que a gente não toma. Que a gente não quer, que a gente não quer abrir mão, a gente não quer parar com aquilo. E aí, Deus coloca a gente na prova. Para você sair aprovado, não é para te reprovar não. É para te fortalecer, para você criar perseverança. Quanto mais tempo você ficar na prova, mais perseverança você vai ter para vencer as dificuldades. Deus está te preparando. Ele não está te maltratando. Às vezes a gente pensa que o tempo da prova parece que Deus está
tenho que acordar às 5 horas da manhã e para trabalhar, só tenho que acordar às 5. Meu trabalho não, eu posso acordar às 9. Não tem problema. Até porque o comprador, se eu chegar lá às 5, ele vai me dar paulada para botar para correr, porque ele não chegar nessa hora. Vou entregar ele para o patrão dele, dizer que ele tem que chegar mais cedo no trabalho. Então é melhor chegar às 9, que ele já está lá, que ele chegou às 8. Então, a gente não tem como fazer sacrifício. Nós mesmos é que temos que fazer os nossos sacrifícios. Temos que entender que o tempo de prova é para trazer perseverança. Para a gente poder ter estrutura, para que se vier uma prova maior, nós vamos estar preparados para isso. Porque senão, uma hora eu brinquei, é o dedinho que deu uma topada e machucou. E quando o médico fala assim, e tu tá com câncer? Aí chora, né? Senta no meio-fio, vou morrer. E agora, quantos dias eu vou ter, doutor? Quantos dias? Parece até que o cara fala para você, tu vai ter 30 dias, tu vai sair aloprando, fazendo tudo que tu não fez a vida inteira, para poder, aqueles 30 dias, tu tem que, né? Ah, não, vou sair adoidado, fazendo tudo que eu não fiz até agora, porque eu vou morrer mesmo. Se o médico fala 30 dias, meu irmão, doutor, obrigado, que é 30 dias que o Espírito Santo tem para me ajudar, para me trabalhar, para trabalhar no meu interior, me curar, ou então eu vou continuar com ele do mesmo jeito, se ele me levar, eu vou para a glória. Aleluia. É 30 dias. 30 dias de oportunidade. Mas pode ser 15. De repente, se eu disser isso, fala, Senhor, entra comigo aqui, eu estou no meio dessa doença aqui, entra aqui comigo, que é para o Senhor me ajudar e me fortalecer e me libertar disso aqui. Faz o que o Senhor acha que tem que fazer, mas fica comigo aqui, não me deixa sozinho. Deus vai entrar contigo e de repente os 30 se transformam em 15. De repente o médico vai olhar de novo, vai mandar fazer outro exame daqui uma semana e vai dizer, não tem mais nada. Curado. Agora vou eu voltar de novo a fazer tudo que eu fazia, da mesma forma que eu fazia, sem mudar nada, sem entendimento, sem acreditar que Deus fez aquilo na minha vida para me transformar. Eu digo para um amigo meu até hoje, eu falei, Deus te deu uma outra oportunidade de vida, te deu uma segunda vida, mas não é para você viver igual você vivia antes. Fala para ele. O cara com 30 e poucos anos de idade infartou, teve AVC, ficou todo torto, um lado paralisado, garoto novo. Eu falei para ele, eu vou te ver perfeito de novo, andando normal, melhor do que tu era antes. Está lá, perfeito. Agora, vai voltar a fazer tudo que fazia? Que eu via? Falei, ó, é vida diferente. Ainda botou um problema na filha, que eu acredito que é para alcançar a família inteira. Aleluia. Porque da última vez que eu conversei com ele, eu orei, fui na casa dele, tem um mês e pouco, 2 meses, fiz uma oração lá com a filha dele, com a esposa, com as filhas, botei a mão, porque eu orei a Deus e falei, Senhor, eu quero botar a mão naquela menina. Um dia eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de botar a mão nela. E eu tive a oportunidade. Relutou, escorregou para um lado, escorregou para o outro, fugiu. Uma vez eu fui, não estava em casa, não chegou, não podia, eu voltei lá. Estava, dá cara, eu levei, vou te levar em casa. Não, você não me deixa no BRT, não, vou te levar em casa. Levei lá. Cheguei lá, fiquei lá conversando, chegou, orei. Aí quando eu conversei com ele, da última vez, ele falou, rapaz, o médico deu um remédio para o tumor estabilizar. Falei, e aí, o que aconteceu? Ele ficou surpreso que o tumor diminuiu 50%. Aleluia. Deu um remédio para estabilizar. O tumor diminuiu 50%. Ele está aqui, ó. Nesse segundo estágio aqui. O tempo de prova traz perseverança, irmão. É aprender dentro do tempo qual é a vontade de Deus. Não murmure se a provação durar além da sua vontade, porque Deus está aumentando sua perseverança e fortalecendo a sua fé. Aleluia. Você sabe exato quanto tempo levou quando Saul ungiu Davi rei, até ele assumir o reinado? Quantas vezes Saul tentou matar Davi? Quantas oportunidades Davi teve de matar Saul e não matou? Estava na prova. E ele sabia que estava dentro da prova. Por quê? Porque quando o servo falou para ele matar Saul, ele falou, você é louco, rapaz.
Eu não toco a mão no ungido de Deus. Se ele falou que o reinado é meu, ele vai entregar nas minhas mãos. Se Deus falou que alguma coisa é tua, fica tranquilo, está na prova, continua nela, vai glorificando, adorando, exaltando o nome do Senhor, porque no momento certo ele vai entregar na tua mão. Que é para você ter certeza do Deus que você serve, que você não está sozinho nessa situação, nem sozinha. Deus está contigo. Está tomando conta de tudo. Às vezes a gente pensa que está demorando muito. O tempo está passando e nada acontece. Acontece sim. No mundo espiritual tem muita coisa acontecendo a nosso favor. Aleluia. Muita coisa. A gente que não vê, às vezes reclama. Você vê o povo com bobeira, rapaz. Eu falo para todo mundo. Está triste na igreja? Ah, é um negócio que me entristece. Tem umas coisas que me deixam chateado, é mesmo. Então vou te dar um conselho. Eu aprendi isso. É melhor ficar triste na igreja, chateado na igreja, do que eu ficar alegre lá fora com o capeta. Porque aqui eu estou com Jesus. Aleluia. E ele pode curar, pode transformar meu sentimento, pode transformar tudo isso em alegria. E me dar uma vida longa. Lá fora, irmão. Felicidade lá é momentânea. É ilusória. A gente pensa que está bem, que está feliz, que está fortalecido. Tem amigo pra caramba, eu tinha amigo na peça. Quando eu vim para Jesus, rapaz, parece até que eu estou com lepra. Acho que eu peguei lepra quando eu vim para Jesus, ele me meteu o pé. Saiu todo mundo de perto. E eu não estou nem preocupado. Estou nem preocupado com isso. Queria que encontrar com eles lá em cima, né? Se eu tiver a oportunidade de ir para o céu, paraíso, queria encontrar com eles lá, que eles fossem meu vizinho, mas estou achando bem difícil. Do jeito que a galera está, eu estou achando bem difícil. Terceiro tópico, a aprovação na prova traz crescimento e fortalecimento espiritual. O aprovado é respeitado. E aquele que não se abala com a tempestade ou com os ventos contrários. O aprovado, quando você sai de uma prova, uma certeza você já tem. Que Deus está contigo e o Espírito está te dando livramento. Se você entrar em outra prova, você tem certeza, já disse, irmão. Não tem como questionar. Ah, será que Deus vai entrar nessa prova comigo também? Com certeza, se Ele estava com você na outra prova, e eu creio que estava, Ele vai estar nessa também. Então, na hora certa, tudo vai se resolver. As portas vão se abrir. Por quê? Porque você vai exercitando a tua perseverança e ela vai trazendo crescimento e fortalecimento para você. Você não vai se abalar mais com as dificuldades, com os impedimentos. Por quê? Porque você vai ter certeza de que você vai chegar lá, porque Deus vai estar contigo, te orientando, te fortalecendo. Então não tem como a gente confundir. Ele não apenas sabe que Jesus está no barco, ele confia que Jesus comanda o barco. Glória a Deus. Aí bota lá, Eric, bota para mim aí, Marcos 4, do 35 ao 40. Marcos. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. Olha isso. De maneira que já se enchia de água. Olha o desespero. Se sou eu que estou nesse barco aí, de repente, eu não sei nadar. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Uma almofada maravilhosa, uma almofada abençoada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Não te chateia que a gente vai morrer, não? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Ficou tudo igual uma marolinha, né? Igual uma lagoazinha. Aí vem, né, o aperto, o ajuste. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Por que vocês estão tão inocentes, tão fraquinhos?
entende fé. Tem umas traduções que é mais, né? Homens de pouca fé. Chamou os caras de bullying. Porque bullying é de pouca fé. Então, a gente às vezes passa por umas situações que você olha, não vai esquecer mesmo, porque vai lembrar do bullying. Todo mundo vai lembrar do bullying. Se eu tiver cara de bullying, pô, tem que aumentar minha fé, porque eu estou com pouca fé. Então a gente às vezes fica numa situação e parece que Jesus abandonou a gente. Ah, eu estou com essa doença aqui, mas não fico curado. Caramba, Deus está curando, irmão. É que às vezes ele precisa de uma semana para mostrar a cura para você acordar. Aleluia, Jesus. Ô, papai, obrigado. Aí uma vez quer alugar uma casa de 1.000, de um quarto só. Aí Deus fala assim, calma, quem sabe que você pode arrumar uma casa de 1.200 com 2 quartos? Usou alguém para falar? Usou a mula, sei lá quem. Aí depois a irmã conseguiu uma casa, né? Pô, de 3 quartos por 1.200. Rapaz, que espírito caguete é esse? Mas a gente às vezes fica no desespero. Por causa da situação que se apresenta, a gente entra no desespero. É o que eu falei, a gente não consegue enxergar além daquilo que o inimigo às vezes mostra para nós. Se a gente forçar um pouquinho mais a barra, tu vai enxergar além, tu vai ver o que Deus tem preparado para você. Sabe, a questão de, é o que eu falei do entendimento, a falta de entendimento, ela sempre vai gerar em mim e você a cegueira espiritual e a paralisia espiritual. A gente fica dominado por aquela cegueira e não consegue avançar. Aí tem uns irmãos que avançam, aí a gente fala, mas por que aconteceu com o irmão e não acontece comigo? Deus é o mesmo, a mesa é a mesma, a comida é a mesma, tudo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Quando a gente assume isso, e quando eu falo de ambiente, de preparação, de visão, de entendimento, eu me lembro de Romanos 8:28. O que fala em Romanos 8:28? Tudo coopera para o bem de quem? Dos inimigos de Deus? Não. Os que amam a Deus. Se você exercita o teu amor por Deus, tua vontade de querer fazer a vontade de Deus, a tua vontade de estar perto do Senhor, de fazer, a gente pode até errar, a gente pode vacilar, a gente pode, sabe, mas Deus está olhando o teu coração, qual é a vontade do teu coração. Ele não está olhando para os erros, para as tuas atitudes erradas, ele está olhando para o teu coração. Ele está deixando você de repente cometer alguns erros, algumas falhas. Para quê? Para você ter a oportunidade, no tempo da prova, você ser preparado para sair o quê? Aprovado. Aleluia. Não é para reprovar ninguém. Você não vê lugar algum da Bíblia Deus falar que botou alguém na prova para reprovar. Botou até gente que não tinha a mínima condição e nem estrutura para entrar na prova. Lembra de Raabe, a prostituta? Meu Deus. Deus botou ela numa prova, né? Como a gente fala na lenha. Mas ela Se creu. os soldados descobrissem que ela desceu os espias de Deus pela janela, a espada tinha passado no pescoço dela e ela não teve medo nenhum. Por que será que não teve medo? Uma prostituta, uma mulher que vivia no mundão, vivia no meio de coisa errada. Mas sabe o que eu vejo ali naquela história? Deus olhou para o coração dela. Aleluia. Você já viu algumas entrevistas dessas meninas que vivem nesse meio de prostituição? Quando o cara entrevista ela, ela fala, foi a única maneira que eu achei de sobreviver. Então no coração dela está o quê? Ela não queria estar ali, naquela situação, mas ela está por uma situação de necessidade. O coração dela não está ali. Tá? Então a gente tem que olhar, entender essas coisas de Deus, quando Deus coloca a gente em alguma situação
na prova, não é para você ser reprovado, não. É para você ser aprovado. Agora, para ser aprovado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar lá no primeiro passo, ó. Resistência, eu tenho que resistir ao ataque do inimigo. Não, pastor, mas não tem ataque do inimigo. Tá, mas aquele amigo que te leva para o lugar errado, que te oferece coisa errada, que te aconselha para coisa errada, é teu amigo? Eu não é. Foi um fio. Eu não é. Aí, passou da resistência, resistiu, vai entrar na prova para buscar o quê? Perseverança. Não murmure com as dificuldades. Você vê, se o povo tivesse exercitado o tempo de 30 dias, 40 dias para exercitar perseverança, eles não tinham ficado 40 no deserto. E ficaram 40 porque a segunda geração exercitou a perseverança e consertou. Porque se não conserta, fica mais 40. Vem com essa história que Deus tem peninha, que Deus não tem peninha, não. Eu tenho uma certeza. E parece que eu sou. Às vezes eu fico imaginando que eu sou o único que entende que Deus não tem peninha de ninguém, que Deus não é bonzinho, que Deus não é legalzinho. Eu tenho certeza de uma coisa: Ele é justo e fiel. Isso eu tenho certeza. Ele não vai me dar nada além do que eu tenho de direito. Então, quando eu consigo ter esse entendimento, por isso que eu fico preocupado com algumas coisas. Meu irmão teve coisas que eu levei 6 anos para deixar. Ah, pastor, mas o que? Era pecado? Sentimento. Hoje eu convivo bem com todo mundo. As pessoas podem nem gostar de mim. Muito. Quer achar que eu sou falso, que eu sou não sei o quê. A Bíblia me ensina que eu tenho que conviver bem com as pessoas. Eu não tenho que desejar mal a ninguém. Não é que eu perguntei uma vez aqui? A gente pode não gostar um do outro. Mas será que tu quer que a pessoa que está do teu lado vá para o inferno? Não. Jamais. Por que não? Às vezes é uma pessoa que fez mal para você, que te magoou, que te machucou, que te feriu, que te não sei o que te enganou. Mas tu não quer que ele vá por quê? Para o inferno. O mal foi muito bem. Se fez mal para mim, eu vou fazer o bem para ele. Porque você cresceu. Aleluia. Que Deus te fortaleceu. Eu duvido que tivesse lá no mundão, como a gente cansa de ouvir as pessoas falarem, ah, o fulano não sei o que, o fulano lá, manda pro quinto dos infernos. Não é assim? Tá fora? Ainda manda pro quinto ainda, não é nem pro primeiro. Caramba! Lá embaixo, né, pastor? Deve descer uns 5 andares, né? Mais quente ainda. Tá doido? Vai pro quinto. Já vai pro primeiro, né? Não. Mas aqui eu duvido, irmão. Aleluia, Pai. Vou mais longe ainda. A pessoa pode fazer o que for com você. Nas tuas orações você ainda vai orar por ela. Aleluia. Vai? Isso é o quê? Isso é o quê? Mas aí o diabo fala para você, não, que é isso? Não tem que fazer isso não. Deixa pra lá. Deixa que Deus cuida. Mas sabe por que deixa pra lá, deixa que Deus cuida? Pra tu não orar e ele lá e ó, pau, meter a mão. Ele tocar. Deixa. Que a pessoa acha que você está errado, que você está torto, que você, sei lá. Deixa pra lá. Continua fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Porque eu tenho certeza que uma hora pode demorar 10, pode demorar 20, pode demorar 30 anos, mas uma hora Deus vai reconhecer, vai mostrar o seu valor. Exercite apenas isso, o crescimento e busque fortalecimento espiritual na prova. Que de repente você entrou. Não apenas Jesus está no barco, como eu coloquei aqui, mas nós temos que ter a certeza de que Ele comanda o barco. Ele não está apenas no barco. Ah, quando Jesus está no barco comigo, não.
partindo da vila não, deixa a vida me levar, a vida leva eu não. Barco sem leme. Ah, porque Jesus estava dormindo, o barco estava nada, irmão. O controle estava na mão dele. Ele só estava exercitando o crescimento na vida dos discípulos para ver qual é a atitude que eles iam tomar. Porque às vezes diante de uma prova a gente acha que ela é tão grande que a gente fica com medo da prova. Aí a gente está dizendo o quê? O inimigo é maior do que o meu Deus. Quando na verdade não é. Eu digo para todo mundo, quando você for falar do seu problema, fale assim, ó. Quando tu for falar do teu Deus, fala assim, ó. Aleluia. Que é pra o teu problema, o teu inimigo, ele olhar e ver o tamanho do Deus que você serve. Aleluia, glória a Deus. É isso que ele tem que olhar. Porque aí você vai caminhar de forma diferente. O aprovado é aquele que tem para oferecer e não se contenta com resultados pequenos. Ele sempre vai buscar além dos seus limites. Por quê? O aprovado é assim. Porque ele foi aprovado por Deus e está com o espírito fortalecido dentro dele, renovado, cheio de expectativa. E a visão dele não vai se limitar a que está aparecendo na frente dele. Ele está vendo além do alcance, ele está enxergando o sobrenatural. Então ele não vai se contentar com coisa pequena. Quem estava comigo desde o começo? A pastor Hélio está ali. A gente se contentou com aquela salinha de 9 metros quadrados. Vamos ficar aqui, que tá bom a beça aqui, nessa salinha, né, pastor? Aqui tá bom demais, tá tranquilo. Não é só no dia de ceia que enche, que não cabe mais ninguém. Mas vamos ficar aqui tá bom pra caramba. Pra quê ir pro espaço maior? Pra ter mais trabalho? Pra quê? Pra quê? Não. Nós colocamos no nosso coração e criamos a expectativa de que o Espírito estava trabalhando para dar um espaço maior, para chegar mais pessoas. Não estava preocupado com o trabalho que nós íamos ter, com a despesa que nós íamos ter, porque a obra não é nossa. A despesa era dele, ele que ia criar o recurso para a gente poder arcar com a despesa. E olha o que aconteceu. E aí, 4 anos depois que a gente aqui dentro, compramos, estamos pagando. Já pagamos a metade, glória a Deus. Está faltando menos do que faltava. Mas o que? Exercitando. Passamos prova? Claro que passamos. Mas perseverando no meio da prova, buscando crescimento e fortalecimento do Espírito Santo. Falamos no culto passado que íamos comprar cadeira para botar lá em cima, na salinha dos adolescentes lá, na sala dos adolescentes, para tirar aquelas cadeiras que já deu, com aquela longarina. Vamos botar cadeira solta lá. Mas tá onde as cadeiras, pastor? Está lá em casa, na garagem. Vou trazer sexta-feira. Glória a Deus. A gente não pode ver, limitar o que a gente está olhando. Se a gente fosse limitar o que a gente está olhando, a gente não vai fazer nada. Não vai crescer, não vai se fortalecer. E aí o inimigo aproveita disso. Gente, o diabo não é... Aleluia. Aleluia. O diabo não é bom. Ele fica olhando pra gente, esperando uma oportunidade. E quando ele olha, tá com a visão fraca. É agora que eu entro. Aí entra. Tu não vai conseguir, não vai dar certo. Não tenta não, tu vai se dar mal, tu vai se arrebentar. Não tenta não vai ter condição, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Aí a gente acredita. Por quê? A gente já está fragilizado. Porque a visão trouxe para você o quê? Não trouxe crescimento, não trouxe fortalecimento, automaticamente não vai trazer crescimento. A coisa vai invertida. Vai trabalhando invertido. Se vai ser grande, começa a ver coisas grandes, começa a ver a transformação, começa a idealizar na tua cabeça, caramba, uma igreja grande, com a frente toda de vida, fachada, com jardim. Todo mundo que me pergunta, eu falo, estou vendo a igreja aqui nessa esquina toda, até lá na esquina, com a frente toda daquele alumínio dourado, né? É um dourado, tipo um dourado, com aquele estubo em volta assim, virando a curva lá embaixo, um jardim todo na lateral da grade, em volta, ali na frente um espaço para estacionamento, um prédio lá atrás. Glória a Deus. Está na mente, está na visão.
Ah, pastor, mas se não acontecer? Não quero saber, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que eu tenho que exercitar aquilo que Deus está me ensinando. Aleluia. Saber se vai acontecer ou não é com Ele, não é comigo. Ele que vai providenciar. Ele que vai fazer as coisas acontecerem, como fez até agora na minha vida e na tua vida. Por isso que a gente não pode hoje estar passando por uma situação e acreditar que Deus não vai agir, porque Ele já agiu antes. Ele já tirou você de alguma situação que você achava que não ia sair? Sim. Glória a Deus. Todos nós. E por que agora a gente está achando que vai ser diferente? Por que agora a gente está achando que ele não está no barco, que ele saiu fora? Pegou o salva-vida e pulou na água, então saiu andando por cima da água e foi embora. Não. Ele andou por cima da água para chegar no barco, não foi para sair dele. Aleluia. Ele vem andando por cima das águas para chegar até você. Para ensinar para mim e para você que nós com esse Espírito também podemos andar por cima dos nossos problemas. Por isso que eu disse aqui, o aprovado é aquele que tem para oferecer e não se contenta com resultado pequeno. Ele sempre vai além, ele vai buscar algo a mais. Não dá para se contentar com porque tá bom, agora aqui tá bom. Vamos ficar aqui, agora nós temos dela. A irmã deu 2 ar-condicionados, 18 mil BTU, a gente, tá vendo? Tá até sobrando agora. A gente só usou um lá na frente, o outro tá lá em cima guardado. Mas eu quero usar o outro. Eu quero botar um de 70 mil. Aí tem que ter espaço para botar um de 70 mil, não tem que ter? Então, tem que trabalhar para isso. Porque quando a gente pensa pequeno, não tem como Deus trabalhar grande. Como é que Deus vai? O cara está agarrado aqui num. Deus fala, larga isso aí. Eu tenho. Lá. Aí Deus fala assim, né? Ali que eu tenho para você, ali na frente, olha lá na frente. Aí a gente olha. Não estou vendo nada. Não estou vendo nada, não. Aí Deus fala, como é que eu vou fazer? Tu está agarrado nesse troço aí, eu não estou olhando, estou te mostrando alguma coisa ali boa, muito melhor do que isso aí. Tu não está enxergando. Lembra do cajado? Lembra? Quem é que está vendo o cajado agora? Aleluia. Está todo mundo vendo o cajado? Ou tem alguém que não está vendo? Eu continuo. Eu acho que está todo. Continua o quê? Vendo? Ah, pensei que era sem ver, que deixa eu explicar. Deu um susto agora. Eu continuo vendo. Então, a gente tem que ter o que? Esse entendimento para ampliar essa visão, para a gente enxergar o que está em Hebreus 11:1. Não tem mistério. Né? Está em Hebreus 11:1. Aleluia. O tempo todo o cristão tem que estar em Hebreus 11:1. Porque às vezes você não está vendo, não tem certeza, mas Deus está dizendo, está ali. Uma hora tu vai ver. Aleluia. Uma hora tu vai ver. Aprimora a tua visão. Aleluia, Jesus. Eu vou ter uma observação para a gente encerrar aqui. Entre na prova. Use todo o seu conhecimento. Use todo o conhecimento que Jesus te deu. Não ouça vozes contrárias. Nem se assuste com o vento. A tempestade pode chegar. Mas Jesus é seu porto seguro sempre. Aleluia. A tempestade pode chegar. E eu te digo mais, eu botei pode, mas ela vai chegar. Porque ela tem que chegar. Para a gente poder avançar, superar os limites, partir para algo diferente. Não dá para a gente ficar, o que eu sempre digo aqui, não dá para a gente ficar no mesmo degrau a vida inteira. Temos que crescer, temos que andar. Hoje, eu pode ir um tempo atrás, eu podia dizer, mas eu não consigo, não consigo vencer isso, o meu sentimento, Mas quem tem que dominar o teu corpo não é o teu sentimento, é o Espírito Santo de Deus que tem que dominar o teu sentimento. Porque Ele vai ter condições de te conduzir. Porque senão, se a gente ficar na dependência do sentimento, a gente não toma as atitudes que tem que tomar. E vai ficar vivendo a vida inteira na dependência do sentimento de alguém. Tem coisas que eu tenho que fazer e vou contrariar minha esposa. Não tem jeito.
E ela, como me conhece bem, ela sabe que eu abro mão de qualquer coisa por causa da obra de Deus. Porque eu sei que Deus não vai permitir que aconteça nada entre eu e ela, contrário à vontade dele, se eu estiver envolvido e comprometido com a obra dele. Então, eu me sinto no direito e muito à vontade de contrariar ela algumas vezes. Eu sei que nenhuma mulher gosta disso, só ela, de passear. Ninguém gosta de passear, só ela. E às vezes eu digo que não. Não. Duvido que você vai ver eu fazer uma viagem e eu ficar aqui 3, 4 minutos sem vir à igreja. E olha que eu já fui para longe. Já rodei um carro. Por quê? Porque, não, eu programo. Ficar 2, 3 cultos. Se eu ficar 2, 3 cultos fora da igreja, eu estou 15 dias fora da igreja praticamente. Até porque eu não tenho condição de ficar um mês. Estou tentando fazer uma programação aí de uma viagem de 2 meses. Ver se eu consigo ficar. O meu problema é que o meu inglês está meio... Tem que levar um negocinho daquele de tradução. Algumas coisas emergenciais eu sei falar. Vou levar o Robert comigo. Vou ter o meu Robert. O dia que ele do frio, vou levar o meu. Aí, porque senão, meu irmão, banheiro a gente sabe logo, aprende logo. Tem um negócio que a gente aprende logo, né? Banheiro a gente já sabe. Né? Mas tomamos uma coça no começo para falar aqui no meu irmão que ele não leva. Restroom. Banho. Em espanhol é mais fácil. Banho. Aí o cara, ok. My friends. Tô mais daquele money que é good nós não have. Ou Didi, do que outra coisa. Então a gente tem que programar. Programar as coisas dá para fazer. O que não dá é eu ficar sem me alimentar durante muito tempo. Porque o que acontece na verdade é que a gente perde o fortalecimento do corpo. Se eu ficar uma semana sem comer, sem almoçar e sem jantar, sabe onde eu vou parar, não sabe? Ou ali no Irajá, ou então no Getulhão ali, rápido. E do Getulhão eu vou pro Irajá. Vamos mais rápido ainda. Então, não dá pra gente ficar. Porque esse tempo o tempo de prova tem que ser exatamente para isso, para a gente vencer essas dificuldades, esses impedimentos através da perseverança, que vai trazer para nós o fortalecimento e entendimento. Vai nos renovar. Vai dar o quê? Subsídios para nós podermos continuar na caminhada, tendo a certeza absoluta que nós não estamos sozinhos. Mas está muito difícil a prova, pastor. Eu sei que está. Tu pensa também que eu não estou passando nenhuma não? Está tranquilão para mim? Tranquilão. Estou bem à vontade, bem tranquilo. Sempre. Se tivesse noção, passo o que tiver que passar. Mas vou continuar dando glória a Deus como se não tivesse passando por eu. Aleluia. Porque é uma certeza que tenho dentro de mim, eu criei isso. Com um tempinho de caminhada, que não é muito, pouco, mas deu para aprender alguma coisa. Eu aprendi que o mesmo Deus que me resgatou lá atrás, e o mesmo Deus que me libertou de algumas coisas que eu tinha, é o mesmo Deus que está comigo hoje no meio do problema e que também vai me tirar dele. Amém. Isso nos fortalece, isso nos ajuda a continuar a ficar mais perto dele. Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais longe o inimigo vai ficar de cada um de nós. E a gente percebe isso, muito nítido. Agora, pelo amor de Deus, quando as coisas começarem a se acertar, quando a saúde voltar,
transformação acontecer, quando as portas começarem a se abrir, quando as nuvens escuras começarem a dissipar, continue na mesma caminhada, não mude o seu ritmo, não volte atrás. Glória a Deus. Aleluia. Toda vez que eu falo em voltar atrás, eu me lembro daquele homem, quando a Bíblia fala que o cara se afastou da presença de Deus, e o estado daquele homem quando retornou era 3 vezes pior. Meu Deus. 4, 5, 6, 7 vezes pior do que era antes. Uma vez eu preguei sobre isso, eu falei assim, eu fico imaginando se o cara falar palavrão igual eu, o cara voltou falando palavrão, adulterando, fornicando, bebendo, fumando, cheirando, voltou fazendo tudo. Porque ele saiu com um problema, voltou com mais 7. Além daquele que ele saiu. Então a gente tem que buscar o quê? Proximidade de Deus, entrar na prova, sim, mas eu preciso. Você sabia que a gente está na prova desde que nós nascemos? Porque nós carregamos um pecado adâmico. E a gente tem que se livrar dele. Quando Deus falou assim, olhou, a melhor criatura que eu fiz, coisa linda, minha imagem e minha semelhança, pronto, o diabo ficou com raiva. Porque é o que ele queria. Na verdade, ele queria um pouquinho mais, né, pastor? Ele queria um pouquinho mais, queria sentar não só no trono, ele queria sentar numa cadeira lá em cima. Ele queria botar um trono em cima do trono de Deus, né, pastor? Queria botar um trono em cima do trono de Deus, que é para ele olhar para Deus assim. E aí, como Deus falou que nós somos a imagem e semelhança dele, o cara ficou com raiva da gente e a gente tem que estar na prova, batalhando o tempo todo para lutar contra esse cara. A sorte não, né? O bom para nós é que nós temos um espírito que nos fortalece, que nos renova, que nos liberta, que nos cura e que vai nos salvar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos entrar na prova para sermos aprovados. Ninguém reprovado. Deus não quer ninguém reprovado. Quer todos aprovados. Vencedores. Por isso que ele fala que nós fomos chamados para sermos mais que vencedores. Mais. Então nós só temos que fazer a nossa parte. Buscar. Abrir os olhos. Entendimento. Cristão com entendimento. Eu posso dizer assim, acabou com o capeta. Porque ele vai usar uma estratégia, você vai ter um entendimento e vai ter uma resposta. Ele vai usar outra, você vai ter uma estratégia e vai ter uma resposta. Lembra do que eu falei logo no começo? Daquela vaidade toda que estava naquele monte de troço de metal. Acabou tudo. Mas como é que acaba assim, pastor? Acaba acabando. Acaba no fim. Agora, se eu não deixar, se eu mantiver aquilo perto de mim, é igual o cara, igual eu falei com um amigo meu uma vez. Falei assim, tem uma secretária que tu acha ela muito linda, que ela é bonitona, tu gosta dela, ela só anda bonita, cheirosa, né? E tu já percebeu isso? Ele falou, já! Eu falei, então manda ela embora. Pelo jeito que ele falou. Se ele tivesse falado, já vi, tá aí. Mas não. Quando eu falei, eu já tinha visto. Quando eu falei, já vi. Eu falei, então, dispensa ela. Mas por quê? Eu falei, porque tu vai arrumar um problema. E eu nem crente era nessa época. Se tu disser o que aconteceu, eu vou te dar um prêmio. Ele não mandou ela embora. Acabou levando ela para casa. Eu descobri 10 anos depois. Olha o tempo. Já vai paciente. Por isso é que nós precisamos ser perseverantes. Porque ele é paciente. Você pensa que 5 anos na prova, estou tranquilo agora está tudo bem, posso ficar à vontade. 5 anos e um dia, ele ataca de novo. Agora, se tu ficou 5 anos e saiu curado, transformado, restaurado, fortalecido, aí é diferente. Aí pode sair tranquilo. Porque vai vir
e você vai ter estratégia para... Lembra que eu falei que a visão que Deus me deu, eu escrevi a caneta. A visão que Deus me deu do ministério, eu escrevi a caneta. Mas a estratégia que Deus me deu no começo do ministério, eu escrevi a lápis. Por quê, pastor? Eu escrevi a lápis? Porque eu apaguei ela. E já apaguei outras estratégias depois dela. Sempre Deus vai te dar uma estratégia diferente para uma situação. Aleluia. Então você vai ter que estar apagando toda hora a estratégia. Não entre numa de dar estratégia para a vida inteira, porque não é. Você vai ficar paralisado. Estratégia muda. Deus vai te dando de acordo com a necessidade. A Bíblia não fala que a palavra ela se renova dia a dia? Por que ela se renova dia a dia? Se não muda a estratégia? É porque a cada dia que você vai ler, para uma situação ela te dá um direcionamento, para outra situação ela te dá outra. A gente não fala que a mesma palavra de Deus ela serve para várias situações, é porque as estratégias são diferentes para situações diferentes. Aleluia. Então, se você escrever de caneta, você não vai poder apagar, você vai ter que manter aquela estratégia o resto da tua vida. E não vai dar certo. Não vai dar certo. Hoje nós temos uma estratégia. Pode ser que o ano que vem, Deus dê uma estratégia diferente. A gente tem que apagar essa e escrever a outra de novo com lápis. Porque com certeza, lá na frente, Ele vai mudar a estratégia. Esse ano mesmo Deus já deu estratégia pra gente. Já andamos conversando com o pessoal, os adolescentes. Deus já deu estratégia para promover a galera. Todo mundo inteligente pra caramba, todo mundo. É isso. E a gente vai deixar pessoas que a gente pode aproveitar, que pode de bobeira? Não. Vamos aproveitar. Vamos penalizar. Sabe o que acontece nas igrejas? O pessoal tem que aprender o seguinte, tem que penalizar menos e ajudar mais. Aleluia. Eu fico com raiva que eu nunca botei ninguém em banco. Bota na disciplina, mas não bota no banco. Porque disciplina, se disciplinou, você tira. Quando você bota o cara no banco sentado, quase passou uma cola ali, fica a vida inteira sentado. As igrejas pegam a pessoa, bota no... Ah, pastor lá da igreja, tá botando o cara no banco. O cara ficou no banco lá a vida inteira. Até que o cara levanta com o banco e tudo, sai com o banco agarrado, vai embora. Sai com o banco colado. Porque eles fazem de um jeito que parece que a pessoa não tem... Fala para todo mundo que tem oportunidade de mudar, de crescer, de se consertar, como eu tive, como você teve, mas na verdade quando é com os outros, não faz. Que nem um que estava aí, não posso falar porque ninguém conhece mesmo, estava indo lá no Marcelinho, lá querer, sabe, eu pego de longe essas coisas, a pessoa que quer pescar no aquário dos outros. Então, o que você é? Quando faz essa pergunta, o que você é na tua igreja, eu já vejo um montão de coisa errada. Porque eu não tenho nem que perguntar. Tem que perguntar os dele. O que tu é aqui na minha igreja? Perguntar na igreja dos outros é mole. Porque você não está no trabalho que a pessoa teve com aquela pessoa? Não, porque aí, todo sábado. Aí eu falei, uma hora ele vai abrir o bico. Não, porque Deus mandou vir aqui porque tem um propósito. Eu falei, agora sim. Aí peguei o gancho e falei, pode falar a próxima vez que ele for lá, que o propósito não é com você não. O propósito é com ele, que tem coisa errada dentro da casa dele que ele não conserta. Como bateu no bico. Quando falou isso para ele, ele abriu o jogo. O filho com a esposa dentro da casa dele, morando dentro da casa dele, e a garota desfilando só de calcinha de baby doll, dentro de casa, para um lado e para o outro. E ele já agoniado, e não falava nada. Nem para chamar, falar o filho, falar, vem cá, dá um jeito nesse negócio, porque aqui isso não está certo não. Não está certo não. Isso aqui é com ordem e com decência. Mas tomou um choque térmico. Falei, ó, fala que ele está indo lá, não é para você que está pensando que é contigo para mudar você, ele está enganado. Fala que é com ele. O negócio é com ele. Como é que eu vou? Eu não faço isso. Como é que eu vou na empresa dos outros? De outra igreja eu vou ficar, não, Deus mandou vir aqui que tem um propósito. Qual o propósito? Não provoca não, irmão. Se provocar vai ter resposta. Qual é o propósito? O propósito é contigo. É você se consertar a tua casa.
Porque senão não tem como Deus trabalhar. Mas a pessoa sem visão acaba vendo invertido. Acha que o propósito é com o outro. Estou sendo mandado lá. Como é que tu está sendo mandado lá? Eu falei um negócio aqui que eu queria que vocês guardassem isso. Quando a pessoa fala assim, não, pastor, se eu acabar o culto 5 minutos depois, 10 minutos depois, ou se eu só acabar o culto na hora certinha, direitinho, o senhor está impedindo o mover de Deus. É mesmo? Não, porque Deus quer agir. Senão, coisa vira bagunça. Aí eu falo assim, mas vem cá. Como é que vai virar bagunça? Como é que Deus vai conseguir fazer bagunça onde já está bagunçado? Não tem como. Porque às vezes passa da hora do culto, não é nem com palavra. Vai com pula-pula, gritaria, não sei o que, corre danado, não sei o que. E fica lá, vai acabar 11 horas da noite. Aí como é que Deus vai trabalhar no meio de um negócio desse desorganizado? A gente tem que organizar as coisas para Deus poder agir. O que eu mandei falar para ele que se ele organizar as coisas, Deus vai agir. E o propósito de Deus, você pode dizer para ele que não é contigo, não é com ele. Se ele consertar, Deus vai trabalhar. Amém? Vamos orar pelos pedidos de oração, agradecer ao Senhor. Queria que você estendesse suas mãos para cá. Deus amado, Santo, queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, esse pedido de oração. Agradecer a Deus porque temos certeza, confiamos, Pai, no teu poder, na tua misericórdia, no teu amor. Sabemos que o Senhor já está enviando resposta e solução para cada uma dessas necessidades, Deus. Entregamos, Pai, com a certeza no coração que essas pessoas vão estar aqui, glorificando e exaltando o teu santo nome, Pai. Mostrando para nós, confirmando para nós e testemunhando, Deus, o grande milagre que o Senhor fez na vida de cada um deles, Pai. Por isso nós já te agradecemos, Senhor. Deixamos no teu altar santo, nas tuas mãos, Pai, com muita alegria no coração. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Da mesma forma, Pai, te agradecemos pelo culto dessa noite, pela palavra, pelos louvores, por tudo que aconteceu aqui, Pai. Pela tua santa e poderosa presença, leva-nos em paz para onde nós formos, Senhor. Esteja sempre conosco. Se nós estivermos aqui, se estivermos fora daqui na rua, em qualquer outro lugar, em outro estado, em outro país, onde nós estivermos, Deus, que o teu Espírito esteja conosco, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo mal, Pai. E se possível for, se for da tua vontade, nos usando, Senhor, como instrumento de testemunho do Deus que nós servimos, Senhor. Não deixe, Deus, que a gente envergonhe o teu nome, Senhor, mas que sejamos servos verdadeiros, por onde nós andarmos, nós possamos provar que é um Deus de misericórdia, de cura, de restauração, de libertação e de salvação nessa terra, Pai. Que tenhamos uma semana, Senhor, abençoada pelas tuas mãos, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Glória a Deus. Glória.